Antes de falar as duas últimas características, sendo que algumas delas nós iremos aprofundar nos próximos, quando falarmos da renovação carismática católica, porque agora estamos falando do movimento pentecostal, algumas características como a glossolalia, curas e assim por diante, nós vamos aprofundar um pouco mais, porque é importante e pegar inclusive fundamentos bíblicos, seja para regular, seja para fundamentar. Mas antes disso, veremos a última participação da Edna Evangelista falando sobre a exortação apostólica Alegria do Evangelho. O Núcleo Boa Semente, a creche, ela já vai para seus 15 anos. Começamos com a sopa comunitária, aí uma ação da Pastoral da Criança, visitava as crianças, as famílias, e aí percebemos que eles estavam sozinhos, porque as mães saíam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já chegavam tarde, e aí a gente juntou um grupo de pessoas da própria igreja. Além de celebrar a vida com a Pastoral da Criança, na pesagem, nas palestras, aí a gente procurou a pessoas da comunidade que nos ajudassem a alugar essa casa. Participou da campanha da fraternidade Vida Sim, Drogas Não, e a Arquidiocese patrocinou com essa campanha a compra da casa. E essa casa hoje pertence à instituição. Hoje a gente atende 70 crianças com educação infantil, com o berçário, com 4 refeições diárias, tudo no voluntariado, tudo com doação. Você como leiga, como pessoa participante da comunidade, que tem uma vivência do Evangelho, o que você pensa sobre essa exortação que o Papa faz para nós hoje? Foi a exortação mais rica de um Papa, vinda de um Papa, né, para as comunidades. Principalmente a linguagem tão popular, tão assim próxima da pessoa humilde, né? A gente tem estudado aqui essa exortação do Papa com as famílias mesmo. Um dia a gente senta com a Bíblia, no outro dia a gente senta com essa exortação e a gente está partilhando e está vendo que ele está falando para nós, né? A gente está sentindo dentro da exortação, cheio de vida. E as crianças também participam dessa alegria e eles aprendem a ser cristão desde pequeno. Muito bem, nós acabamos de ouvir o testemunho dela e acho vale a pena insistir, a linguagem da exortação apostólica é muito acessível, né? A riqueza todas têm, cada um a seu jeito, né? Imagina as encíclicas, né? A exortação apostólica Evangelho Nunciante de Paulo VI, que maravilha, as do Bento XVI também maravilhosas, cada um no seu âmbito, mas esta tem a linguagem muito facilitada, que chega ao coração dos fiéis, é muito importante. Só para concluir, sem aprofundar ainda, porque vamos aprofundar depois, mais à frente, as duas últimas características da renovação carismática é o desinteresse, desculpem, pelo amor de Deus, estou confundindo, já estou pensando na renovação que nós vamos falar no próximo programa. Hoje estamos falando do movimento pentecostal, que é o desinteresse pela instituição. Eles não têm muito interesse pelas instituições, pelas denominações, pelas igrejas, eles rodam para todos os lados aonde existe um grupo que funciona melhor conforme o gosto, conforme o carisma do líder, aí as pessoas mudam independente muito da instituição, não estão muito ligados à instituição. E também muito pouca sensibilidade social, ou seja, não se preocupam com o que está acontecendo em redor de si, se preocupam consigo. Aquele intimismo personalista acaba por influenciar nesta despreocupação, nesta falta de sensibilidade com as questões. Agora, eles são muito preocupados com o poder político, mas poder político com interesses bem restritos, não é bem o bem comum, não, para defender a minha igreja e algumas bandeiras também, obviamente. Mas mesmo estas bandeiras, elas servem muito para reforçar o poder daquele agrupamento. E, por fim, eu diria que vem do pentecostalismo a teoria do arrebatamento.
é uma forma também de culminar esta obra pentecostal com a ação do Espírito Santo, no qual você foi inserido pelo reavivamento, que você será arrebatado. Então, esta ideia de arrebatamento, que provoca, inclusive, entusiasmo, efusividade, choro, expectativa e uma série de outras coisas, como nos movimentos milenaristas e quiliásticos, a escatologia imediata, esse arrebatamento também é entendido no movimento pentecostal de uma forma muito específica. Nós vamos aprofundar esses dados e falarmos depois da renovação carismática católica, onde surgiu, por que surgiu, como chegou ao Brasil, seu desenvolvimento e aqui no Brasil. Mas isto só posteriormente. Hoje não falamos, só falamos de características gerais do movimento pentecostal. Então, vamos lá agora às participações dos ouvintes, né? Dos telespectadores. Isso, certo. Hoje temos a participação da Vani de Oliveira, do Riacho. Gostaria muito de ganhar os brindes. Parabéns a toda a equipe do programa, que, como sempre, está ótimo. Participação também da Maria Silvia, do Alipo de Melo. Rezamos pelo Sínodo dos Bispos, porque eles têm muita sabedoria para definir como a igreja deve lidar com as questões das famílias de hoje em dia. Pois é, eu acho que inclusive na pergunta você falou por quê, mas ela deve ter dito para quê. Rezemos pelo Sínodo para que eles tenham muita sabedoria. Ela não está afirmando que eles já têm, não, que essa sabedoria venha de Deus para eles poderem contemplar as necessidades, os anseios das famílias católicas do mundo inteiro. Certo. Bom, participação também da Marlise, de Santa Luzia. Nos encontros da Renovação Carismática Católica, observamos católicos falando em línguas. O que dizer? Gostaria de um comentário do padre sobre esse fato. Exatamente, esse fenômeno da glossolalia ou glossolalia, nós vamos comentar no próximo programa de maneira um pouco mais aprofundada, seja para fundamentar algumas coisas que acontecem, seja também para ver qual a orientação que, no caso da Igreja Católica, Renovação Carismática Católica, quais são as orientações que são dadas pela Conferência Nacional dos Bispos. Bom, participação da Maria Catarina, do Estrela d'Alva. Na Igreja Católica, a Renovação Carismática Católica deve ser revista, pois alguns acham que o grupo de oração é mais importante do que a missa. Abraço para o Padre Cândido. Como nós vamos falar sobre esses aspectos específicos da renovação católica, carismática católica, este é um dos problemas. Eu sei de casos, por exemplo, que as pessoas ficam 2 horas lá em oração, ou 1 hora, sei lá, aí entra o pobre do padre para concluir aquela reunião de oração, para celebrar a Eucaristia, que é tão fundamental, tão central na nossa vida cristã, e aí a igreja se esvazia, vai todo mundo embora, fica um grupinho os mesmos que vão à missa todos os dias. Ou seja, é mau sinal, mas não é sempre assim não, tá? Há outros lugares em que as pessoas sabem dosar. Então a gente pode falar de um lado, mas há outros lados também, há outros ângulos. É bom lembrar, por exemplo, que as Jornadas Mundiais da Juventude, que se reúnem milhões e milhões de jovens, grande parte é da renovação, de alguma forma, do movimento pentecostal, renovação carismática, que está presente no mundo inteiro e que tem uma fidelidade. E eles estão presentes na adoração ao Santíssimo, estão presentes nas Eucaristias, na celebração da Eucaristia, na formação. Não há exagero, porque tem a presença do Papa, né? Não há exageros. Eu acho que é um bom fruto da renovação, né? A Paula Marques Fernandes, do Bela Vista, Santa Luzia. Padre Cândido, bom dia. Nos dias de hoje, ainda existem algumas pessoas que não aceitam a renovação carismática católica como um movimento católico. Nesse caso, existe alguma orientação da igreja? Parabéns pelo programa. Não, a igreja, a renovação carismática católica, ela faz parte do corpo da igreja, desde Roma, onde se tem muita simpatia. No Brasil tem o Dom Alberto Taveira, meu colega, inclusive, de faculdade, que é o responsável, pelo menos era, não sei se continua sendo ainda, era o responsável pela renovação carismática. Existe um documento da CNBB, está plenamente
A Igreja Católica ela tem uma tolerância no bom sentido, né? No sentido de agregar aquilo que São Paulo fala. No corpo tem muitos membros diferentes, mas é um só corpo, um só espírito. Agora eu tenho também aqui a participação do Roger Duprat. Ele diz: há sérias restrições ao carismatismo que vemos por aí mal dirigido. Gente rolando pelo chão, cultos hilariantes, mais se parecendo cultos esoteristas de seitas pentecostalistas, expulsando Satã de pessoas. Acho melhor exorcizar o exorcista, como já vi. Além de ter sido trazida esta experiência religiosa protestante para a Igreja Católica, pelo acusado de ser modernista e maçom, o cardeal Léo Sunes, da Bélgica. Eu não acho isso não, Rogério. Pelo amor de Deus, o cardeal Sunes foi um dos melhores, um dos mais eminentes cardeais da Igreja da Bélgica, se eu não me engano, ainda está vivo. E ele, de fato, falou no concílio sobre o movimento pentecostal, que já estava acontecendo, e eu não acredito que ele tenha essas características que você... que São Paulo da Cruz nos adverte: todas as vezes que procuramos dons carismáticos, abrimos as portas ao demônio. Eu quero conferir esta frase, não sei qual o contexto em que ela foi tirada. Eu não tenho esta visão negativa, com todo o respeito que você tenha com relação ao pentecostalismo, mas com certeza com relação à renovação carismática católica, eu não tenho esta impressão. Voltamos daqui a pouquinho para a conclusão do Questões de Fé.